Fala pessoal, tudo tranquilo? Seguinte, nessa aula você vai aprender tudo o que você precisa sobre Function Calling dentro do LangChain. E para você que não sabe o que é Function Calling, eu vou te explicar de uma maneira muito simples para você poder entender. Function Calling é o seguinte, vamos supor que você faz uma pergunta para o ChatGPT ou através da API para algum LLM, para algum modelo de IA. Você fala assim, olha, qual a temperatura atual de Belo Horizonte? Por exemplo. O que vai acontecer? Ele não sabe a temperatura atual se não tiver acesso à internet. Então, bom, ele vai responder alguma temperatura chutada, onde ele vai chutar uma temperatura, ou ele vai falar, não tenho acesso a essa informação no momento atual. Ponto. Ele não vai conseguir fazer isso. Só que você pode criar uma ferramenta, seja uma função do Python, por exemplo, que bate na API, que consegue pegar dados do clima atual e retornar isso, e você pode fornecer essa ferramenta, essa função para o modelo acessar. Então você consegue criar várias funções do Python e falar assim, olha só LLM, olha só modelo de IA, agora você tem acesso a essas funções e elas fazem exatamente isso e como parâmetro elas recebem isso, isso e aquilo. Entendeu? Então ela consegue executar funções e chamar funções tranquilamente. E é justamente isso que eu quero te ensinar hoje, tá? Tool calling ou function calling, a mesma coisa, tá? É basicamente chamada de ferramenta ou chamada de função. É isso aqui. Então vamos supor que você pergunta qual a temperatura atual, o clima atual no Havaí. O modelo vai e ele vai criar uma chamada para a função. Então ele não executa diretamente, ele cria uma chamada para a função e você tem que transformar essa chamada de função em executar aquela função específica para depois colocar o resultado para o modelo. É isso. A gente vai fazer tudo hoje. Se ficou muito complexo explicando assim, eu vou fazer agora na prática, mas antes, se você não me conhece, eu quero me apresentar. Meu nome é Anor Ermush. Eu já trabalho com inteligência artificial há mais de 5 anos, construí algumas soluções para algumas multinacionais como Samsung, Fast Shop e Azul na área de inteligência artificial e ciência de dados. Então, se você tem interesse em inteligência artificial e quer aprender mais sobre isso, se inscreve aqui no canal, porque eu posto vídeo sobre isso todos os dias. Perfeito? Sobre inteligência artificial para quem quer aprender de verdade. Então vamos começar aqui, pessoal. Primeira coisa, eu já vou instalar aqui o LangChain Grok e o LangChain Core. Na verdade, nem precisava do LangChain Core, porque ele é uma dependência aqui do LangChain Grok, né? Então, instalando um, a gente acaba instalando o outro. E uma coisa muito interessante é o seguinte que a gente vai fazer. Eu já expliquei o que é tool calling, mas eu quero fazer com vocês aqui algumas definições de como que a gente consegue criar as ferramentas. Tá? A gente pode criar de 3 formas. A gente pode criar utilizando funções do Python. Então, olha só que interessante. Aqui tem uma função diferente do Python que muitos desenvolvedores Python não sabem que tem como fazer isso. Mas eu quero mostrar para você. Talvez você já saiba, talvez não, mas eu quero te mostrar aqui. Muita gente faz uma função soma assim. Então, número 1, número 2 e a gente tem aqui o return número 1 mais número 2. Perfeito? Essa função funciona? Funciona, claro. Se eu colocar 8 e 9 aqui, ele vai retornar 17, que é a soma dos dois números. Só que para deixar melhor documentado, a gente pode especificar o tipo de cada parâmetro, a gente pode especificar o tipo de saída e também o que aquela própria função faz, como se fosse uma documentação da própria função. Então vou falar, olha, ela recebe um float, na verdade aqui o número 1 é um float, o número 2, esse outro parâmetro da função também é um float e a minha função retorna um float. Isso aqui é um hífen e um sinal de maior, perfeito? Então, esse hífen com sinal de maior, que é uma seta para a direita, indica o tipo de retorno da minha função e eu vou criar como se fosse a documentação interna, que a gente chama de docstring. Perfeito? Então, a gente coloca aspas triplas aqui para poder definir. Então, retorna a soma de dois números. O Colab até completou isso aqui para mim. Então, retorna a soma de dois números, os argumentos número 1 e número 2, e returns a soma de dois números. É isso. Então, olha só como que a nossa função ficou muito mais completa. Alterou o resultado final? Não. Só que a documentação ficou muito melhor. E quando a gente coloca uma função dessa, a gente entrega essa função para o modelo de linguagem, ele tem acesso a tudo isso. Ou seja, ele sabe que o primeiro parâmetro é um float, o segundo parâmetro é um float, a documentação fornece para ele todo o contexto que ele precisa. Então, talvez, quando você estiver implementando alguma function calling e o modelo não responder tão bem, não utilizar tão bem, ou estiver errando
a utilização de alguma função, dá uma revisada aqui na docstring, dá uma revisada aqui nessa parte, entendeu? Da documentação, dos tipos de dados, para ele poder entender muito bem. Comentários aqui também ajudam, tá? Para ele poder entender o que a sua função faz. Então, é de suma importância que você faça isso. Show de bola? Então deixa eu deletar isso aqui para a gente poder continuar. Criei duas funções, a função add e a função multiply. Aqui soma e aqui multiplica dois números. Perfeito? Dois números inteiros aqui nesse caso. Então, criei uma lista com essas duas ferramentas. Então, tools, coloquei add e multiply. E a gente pode criar também utilizando tanto o Pydantic quanto o typeddict. E aqui tem uma dúvida que vocês podem estar, tá, Arno, mas o que é esse base model, o que é esse field, o que é esse annotated, typeddict? Bom, eu expliquei tudo isso, toda essa parte de typeddict, toda essa parte do Pydantic em um vídeo específico aqui do canal chamado Saída Estruturada. É só você pesquisar como realizar saída estruturada no LangChain, alguma coisa nesse sentido que você vai encontrar o vídeo. É um vídeo de mais de 18 minutos explicando detalhadamente sobre esses temas, perfeito? Então, a gente pode meio que documentar a função dessa forma. Eu, Anor, pessoalmente prefiro assim, tá? Criando uma função do Python mesmo, ao invés de definir classes do Pydantic ou utilizando o typeddict. Show de bola? E como que a gente consegue fazer essa chamada de função? Bom, para isso eu vou utilizar aqui um modelo de 8 bilhões, utilizando o serviço da Grok, né? Inclusive aqui tá a API da Grok já no meu Colab, que eu estou utilizando aqui, definindo como uma variável de ambiente. E já coloquei aqui o meu modelo de 8 bilhões, o Llama 3 de 8 bilhões de parâmetros. E aqui o Bind Tools, ele justamente fala assim, modelo, agora você tem acesso a essas ferramentas. Quais ferramentas? Bom, dessa lista Tools. E a lista Tools, se você não lembra, ela tem as minhas duas funções, a função add e a função multiply. Perfeito? Ela tem essas duas funções ali. Então pronto, agora a gente tem o LLM with tools e a gente tem o LLM. Só que tem uma diferença desses dois caras. E é aqui que muita gente não sabe, muita gente se perde. E eu quero descomplicar isso para você nesse vídeo. Bom, o LLM eu vou fazer duas perguntas iguais, tá? Então eu vou fazer a primeira pergunta assim, LLM.invoke, para a gente poder chamar. Então, quanto é, e eu vou passar dois números grandes aqui, tá? Só para a gente poder fazer essa comparação. Então, essa primeira chamada eu vou executar isso, e esse outro modelo é o LLM with tools. Então esse aqui é o sem ferramenta alguma, e esse aqui é o com as ferramentas colocadas nele. Perfeito? Então aqui, vou fazer isso, vou dar um LLM invoke e vou dar um LLM invoke aqui. Reparem o seguinte, pessoal, primeiro vamos verificar quanto que é isso aqui de fato, né? Porque eu não faço ideia. Então esse número aqui, a soma desses dois dá 478.618. O modelo acertou? Não, o modelo errou, o Llama de 8 bilhões errou. E aqui está uma importância muito grande da gente utilizar ferramentas. Se você não estava encontrando nenhum motivo, achou muito simples de utilizar essa ferramenta de add ou multiply, olha aqui, esse modelo de 8 bilhões a gente considera um Small Language Model, ou seja, um modelo pequeno de linguagem. E ele não funciona tão bem para fazer esses cálculos muito complexos. Inclusive até o próprio GPT pode errar esse tipo de cálculo de soma com números muito grandes. Perfeito? Isso tem a ver com a parte de tokenização, mas eu não vou entrar tanto em detalhes aqui. Enfim, o fato é, o modelo errou. E quando a gente utiliza ferramentas, olha aqui que interessante, pessoal, ele faz uma chamada de função. Aqui no Additional Call Words, ele não tem nada. Só que aqui embaixo, quando a gente tem ferramentas, ele mostra pra gente os to calls. Inclusive, se a gente fizer .to calls, olha só que interessante. A gente tem, opa, ele chamou a função, no caso a ferramenta ou função add, como argumento ele passou os dois números que eu passei para ele e pronto. Entendeu? Então ele já falou pra gente, ó, você tem que chamar essa função e passar esses argumentos. Olha que interessante, pessoal. Só que ele não executou. Você viu que ele só falou pra gente, ó, você tem que usar essa ferramenta. Só que ele não usa. E como que a gente faz isso? Bom, aí tem alguns detalhes que eu vou voltar, eu vou só aprofundar um pouco aqui no vídeo, nessa parte de chamada de função, e depois eu volto mostrando como que você faz para poder executar essas funções, passar a resposta para o modelo e ele responder com a resposta certa. Show de bola? Mas antes, vamos aprofundar um pouco mais essa parte de chamada de função. Então, olha só. Aqui eu tenho dois tipos específicos. Eu tenho um teste simples e um teste múltiplo de chamada de função. Então aqui primeiro eu perguntei quanto é 3 vezes 13, tá? Que no caso é 39. Ele já colocou aqui, ó, teve uma chamada de função, que é a função multiply, como argumento passou o 3 e o 13. Perfeito. Quando eu faço mais chamadas, então quanto é 3 vezes 12, também quanto é 11 mais 49. Então você pode ver que aqui tem duas chamadas, uma chamada na função multiply e uma chamada aqui na função de soma.
Perfeito? Então você pode ver que tem duas chamadas e ele identifica essas duas chamadas. Olha só que interessante, né? Tem como a gente também utilizar parsers, ou seja, tem uma função chamada PyIdenticToolParser, onde a gente consegue pegar a resposta desse LLM with tools, no caso, isso aqui, essa seria a resposta, tá? Desse LLM with tools, e transformar em uma maneira mais amigável, utilizando o PyIdentic. Olha só, então, ó, tá vendo que aqui ele simplifica mais o processo? Então o resultado de quanto é, no caso, deixa eu só traduzir, quanto é 3 vezes 12, também, quanto é 11 mais 49. Olha só que interessante, ele já chamou a função de multiply com o parâmetro A 13 e o parâmetro B 12, no caso a mesma forma que eu especifiquei aqui, e a mesma coisa para a função de soma. Só que ele não executa. E agora eu quero te mostrar como você consegue executar de fato. A primeira coisa é o seguinte, pessoal, a gente vai ter que voltar aqui nas nossas funções e colocar um decorator na nossa função. O que vai ser esse decorator? From LangChain core.tools import tool. Então, a gente vai ter que declarar que a nossa função add e a nossa função multiply, elas são ferramentas. Com isso, pessoal, a gente vai poder fazer o seguinte, se eu faço hoje add.invoke e passo aqui, por exemplo, qualquer coisa, ele vai falar que não tem esse atributo em uma função, entendeu? Só que como a gente está utilizando algo do LangChain, o que vai acontecer? Eu vou passar aqui uma chamada de função, então uma tool call, eu vou passar aqui no invoke dessa função e ele vai executar a função para mim. Entendeu? Então, quando eu coloco esse decorator nas minhas funções, eu ganho a capacidade de executar. Então, olha só, vou fazer a mesma coisa, só que agora eu coloquei esse @tool aqui na frente. Perfeito? Então, o que vai acontecer, pessoal? Vamos agora fazer toda essa parte de executar de fato tudo que a gente está fazendo, né? Então, vou colocar o prompt aqui. Qual o prompt que a gente quer executar? A gente quer executar esse prompt aqui. Quanto é esses dois números somados? Perfeito? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou também importar uma coisa que a gente utiliza muito para poder armazenar memória em um LLM que utiliza o chat, né, conversacional. O que eu vou fazer? From LangChain core.message, então core.messages, olha só, import human message, perfeito? E show de bola. Só isso que eu vou precisar. Eu já vou armazenar aqui, ó, em messages, esse human message, uma lista, né, de mensagens. Então, human message, e vou colocar aqui o meu prompt, como sendo o content. Perfeito? É isso. Agora, o que eu vou fazer? Olha só que interessante. Olha só que interessante. Vou mandar o meu prompt aqui para o meu LLM. Então, olha só. Vou mandar aqui no LLM with tools e vou fazer o seguinte, ó. Resposta tools. Isso aqui. Basicamente, eu vou pegar o tool calls dele e vou fazer o seguinte, ó. Resposta tools. Olha só que interessante, pessoal. Eu vou fazer o seguinte. Para cada chamada... Para cada chamada em resposta.tools, o que eu vou fazer? A chamada seria esse dicionário aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um mapeamento das funções que eu tenho. Então, eu vou falar o seguinte, qual que é a função que eu peguei? Então, função escolhida. Qual que é a função? Opa! Função escolhida. Qual que foi a função escolhida, pessoal? Bom, primeira coisa, eu vou pegar aqui o add. Se o nome aqui for add, eu vou retornar minha função. Perfeito? Se o nome for multiply, o Colab até completou ali para mim, multiply, o que vai ser? Eu vou chamar minha função multiply, entendeu? Só que aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar de cada um deles, de cada chamada, eu vou pegar o call e vou pegar aqui o nome, então name, e vou dar um ponto lower, porque se tiver maiúsculo, eu transformo para minúsculo aqui. Perfeito? Só para a gente poder simplificar. Agora que a gente já tem a função escolhida, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma função escolhida.invoke. No caso, lembra que essa função escolhida aqui vai ser ou add ou multiply. A minha função mesmo. Só que agora, quando eu mostro o tools, olha só que interessante. Eu já tenho aqui uma ferramenta estruturada. Então, eu já tenho o nome, tenho a descrição, que no caso é a docstring, entendeu? Tenho os parâmetros, então tá tudo aqui. Antes, a minha ferramenta era uma função. Agora, é uma ferramenta estruturada. É um objeto de ferramenta estruturada que suporta, inclusive, o ponto invoke, que é o que a gente vai fazer aqui. Então, ponto invoke, e vou colocar a minha chamada aqui. Então, para cada call, eu vou colocar o ponto invoke aqui dentro. E o que eu vou fazer, pessoal? Em messages, eu vou dar um ponto append e vou colocar aqui a resposta. Então, posso colocar, por exemplo, to response,
no caso a resposta da função, então resposta função, e vou adicionar aqui na minha lista de mensagens. Por quê? Olha só que interessante, o que vai acontecer aqui? Quando eu pegar o messages, o que eu tenho agora? Eu tenho um toMessage com a resposta. Entendeu? Eu tenho um toMessage com a resposta, com o nome da função que foi utilizada e pronto. Então, se eu tiver mais de uma função a ser executada, eu vou executar todas aqui e vou adicionando as mensagens aqui no meu histórico. Agora, quando eu faço um llm.invoke e passo aqui as mensagens, olha o que vai acontecer. Vou dar um print na resposta. Pronto. Olha só. Indeed, the calculation é isso aqui. Então agora ele acertou 478,618. Se eu volto aqui em cima, cadê o cálculo? Quanto é a soma desses dois números de fato, né? Deixa eu voltar aqui em cima. Olha só. Vamos voltar aqui, deixa eu excluir essa parte. Deixa eu excluir essa parte. E olha só que interessante, pessoal. A soma desses dois é exatamente isso. Então eu posso criar uma função, olha só, def get response. O que a gente vai fazer primeiro nesse get response? Eu vou pegar o prompt do usuário, então é uma string, e vou retornar uma string também de resposta. Só que agora eu já vou utilizar as ferramentas. Então eu vou falar o seguinte, ó. A partir do momento que ele envia, eu vou armazenar esse cara aqui. Então, a partir do momento que ele envia o prompt, eu já vou armazenar o prompt aqui nas minhas mensagens, vou fazer toda a parte de toCalls, então já vou chamar todas as funções e vou adicionando aqui no meu histórico de mensagens, tá vendo aqui? Vou adicionando tudo aqui. Então, aqui no caso eu passo o prompt, vou colocar aqui agora a minha chamada do LLM final. Então, ó, LLM, no caso aqui, ao invés de print, eu vou dar um return para poder retornar o valor para o usuário. Então, return llm.invoke message.content. Pronto. Olha só o que acontece agora. Get... Deixa eu retornar tanto o conteúdo quanto também as minhas mensagens. Perfeito? Então, messages, quero retornar isso aqui também. Então, get, no caso, get response, vou colocar o seguinte prompt. Quanto é 19 vezes 8? E também quanto é, e vou colocar uma soma bizarra aqui, ó. Uma soma bem grande. Pronto. Aqui eu vou ter a minha resposta e eu vou ter aqui as minhas mensagens. Quando eu executo isso, olha só que interessante, resposta. It seems like you're using some kind of calculator or tool to get the result. So recap, beleza, ele colocou todos os resultados aqui. Inclusive, se eu comparar o resultado final, 385, 69, 67. 384, 74, aqui no caso, 385, 69, 67, exatamente, ele tá certo. Então ele acertou, só que o interessante é a gente ver as mensagens. Então messages, olha só, ele chamou primeiro o multiply para fazer a multiplicação dos dois e depois a função de soma. E depois ele retornou a resposta pra gente, entendeu? Então muito interessante isso aqui, essa parte de function calling. Ela é extremamente útil, principalmente para poder construir agentes de inteligência artificial dentro aqui do LangChain. Perfeito? Então, aqui eu deixei alguns exercícios para vocês poderem fazer. Cria uma ferramenta que obtém a temperatura de uma cidade de forma fictícia, modifica a ferramenta de multiplicação para aceitar números float, cria uma sequência que use ferramentas disponíveis em sequência. Então, aqui tá tudo para você praticar no material da descrição. Eu vou colocar tudo aqui para vocês poderem testar e praticar, claro, na casa de vocês, perfeito? Então, é isso. Se você gostou desse vídeo e aprendeu, não esquece de deixar o gostei, não esquece de se inscrever aqui no canal para você aprender mais sobre inteligência artificial. Show de bola? Então é isso, tamo junto e te vejo na próxima aula.